Muito boa noite, viu, Lucas? Boa noite. É a primeira vez que você está na televisão falando sobre... É a primeira vez. Tá. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença e desde já sinta nosso abraço, nosso acolhimento. Sei que é difícil, você já estava ali vendo algumas imagens faz muito pouco tempo, acho que a saudade deve estar apertando bastante, né? Hoje faz exatamente 12 dias sem a Bel. 12 dias? 12 dias. Lucas, fala um pouco pra gente como que é a sua vida depois que tudo isso aconteceu. Conta um pouquinho pra nós. Olha, a minha vida depois que a Isabel faleceu, ela... Fala só mais um pouquinho perto do microfone. A minha vida depois que a Isabel faleceu, ela se tornou um pouco mais difícil. A Isabel completava um vazio que tinha dentro de mim, né? E hoje esse vazio se tornou realidade de volta. Mas de certa forma eu tenho algo que é o meu Tutu, o bebê. Você lembra como é que foram, claro, você lembra, né, os seus últimos momentos? Qual é a memória mais recente de vocês dois juntos, de vocês três juntos? Ai. Eu acho que a memória mais recente da Isabel e do Tutu era a gente em Cascavel, a gente planejando a gente montar nossa árvore de Natal ali em Curitiba. A gente te entende, Lucas, a gente sabe o quanto é difícil, principalmente porque nós acompanhamos, inclusive, todo o tratamento da Isabel. E a onda de ataque também que vocês sofreram durante todo o tratamento também não foi brincadeira, porque nós sabemos que a internet, infelizmente, é terra de praticamente sem lei, né? Entre aspas, né? Eu sei que é difícil, mas a sua história com a Isabel, ela traz um momento de reflexão muito importante para as pessoas, principalmente que a gente nunca deve largar nenhuma batalha, né? Pelo meio do caminho. Como que você entendeu tudo isso? Quais foram os seus piores momentos, vamos dizer assim? Acho que primeiramente eu entender tudo isso é que muitas pessoas confundem, né? Na vida em geral, que o amor é um sentimento. Eu costumo falar para todo mundo que o amor é uma escolha, que independente do que vai acontecer, você escolhe ficar ou não com a pessoa. E isso aconteceu comigo com a Isabel. Eu escolhi ficar com a Isabel pela pessoa que ela era, não por ela ter uma doença, entendeu? Eu escolhi ficar com a Isabel pela menina linda, com o coração cheio de amor. E passar por tudo isso foi muito doido, porque ela tinha essa doença, mas mesmo assim ela ensinava que apesar da dor, gratidão. A Isabel deixou várias lições e agora a gente vai rever um trecho de uma entrevista que ela fala sobre morte. Vamos ver. Eu sei que quando eu me for vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma, mas eles vão, vocês vão. Então, a única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. Viver é imenso, né? É muita coisa, são muitas lembranças, são muitas recordações. E vocês têm aí um legado desse amor, que é o pequeno Arthur. A Isabela, ela chegou a deixar orientações de como que ela queria que ele fosse criado? O que é que vocês falavam sobre o futuro do Arthur? Então... A Isabel, como mãe, ela sempre me ensinou a dar muita atenção pra ele, né? Ela falava, amor, sempre dê atenção pro Arthur, seja um pai maravilhoso pra ele.
leve ele pro parquinho, ensine coisas novas, cante pra ele. Se for preciso, faça de tudo para que ele seja feliz, mesmo na minha ausência. Quem tá ajudando você com o bebê, Lucas? Hoje, quem me ajuda é a minha família. São os meus pais ali, tá sempre do meu lado. E os pais da Isabel? Os pais da Isabel, como eles têm bastante compromisso, né? Eles ficam mais afastados. A família tá se organizando, né? Isso, porque ainda é tá tudo muito recente, né, Lucas? Isso, exatamente. E que história que você vai contar para seu filho? Como é que você vai falar da mãe dele para ele? Já pensou nisso? Olha, já pensei e tem muita coisa para falar para ele, porque tem muita coisa ainda para fazer em nome da Isabel. Sim. E eu quero falar para ele que a mãe dele foi maravilhosa. A mãe dele, de certa forma, ela mudou a mente de muitas pessoas. E eu quero mostrar para ele que o legado da mãe dele não morreu. Sei. Continua ainda. Segue vivo. Ela sofreu, durante o que eu achei muito injusto, ela sofreu uma onda de ataques muito grande em relação a ela, muita gente falando que ela estivesse faturando com a doença, né? Como que ela, principalmente ela, lidava com essa questão? Então, a Isabel, ela era tão, como eu posso falar assim, evoluída de certa forma, que ela tinha aquela convicção dentro dela que era a única verdade que importava. E as pessoas que seguem ela, me seguem, elas sabem, a Isabel nunca rebateu ninguém. Ela sempre carregou a verdade dentro dela. E ela falava, é isso que importa, a minha verdade. Eu acho que a Isabel ela foi extremamente corajosa. Nossa, Porque demais. o câncer é uma doença muito difícil, é uma doença muito debilitante, né? Enfim, existem várias formas dessa doença se manifestar no corpo, mas é sempre muito difícil. E a coragem da Isabel de permanecer se expondo, né? Apesar de todas as críticas, de estar ali compartilhando, de achar um gás, uma energia para dar um sorriso, para trazer leveza para o dia a dia, porque a Isabel era muito jovem. Era muito jovem, ela tinha o total direito de aproveitar a juventude dela como milhões de jovens fazem, abrindo a câmera do celular, gravando um vídeo, uma dancinha. E não é a doença que a limitava, né? E além disso também, Lucas, né, e Pamela, eu vi muita onda de ataques, assim, por que ela quis ser mãe se ela sabe que infelizmente ela não vai sobreviver? Poxa, não é o tipo de comentário que você faz, né? Eu acho que ela deixa uma lição, principalmente de humanizar uma questão, sabe? De fazer realmente, de querer... Porque ela já sabia que realmente era irreversível o caso dela, né? Como que foram os seus últimos minutos com ela? Ou quando o médico disse, não tem mais jeito. Como foi isso? Então, foi... Para contextualizar para você, eu e o pai da Isabel, o seu Joel, a gente chegou na sexta-feira no Hospital Erasto Gettner, né? E a gente sempre falava coisas boas pra Isabel. Falava, Bel, você vai sair daqui, você tá linda, você é uma mulher extremamente forte, você precisa sentir essa energia que vem da gente. E a Isabel chegou num estado que... ela tava muito amarela, sabe? Bem amarelinha. Tava com o fígado já parando, tava com o rim parando, tava com o intestino parando. E mesmo assim, a gente falava pra ela, não, você tá boa. No sábado, o Dr. Bruno Bereza, o cirurgião oncológico da Isabel, saiu de Cascavel pra ir pra Curitiba pra trazer mais informações pra gente, né? E eu lembro que ele chegou lá, conversou com ela. Um dia antes eu conversei com ela, eu e o pai dela conversando com ela, ela chegou, olhou pra mim. Ela se levantou assim da caminha, olhou pra mim e me pediu um beijo. Ela tava com a traqueostomia, né? E ela não conseguia falar. Só que eu consegui fazer leitura labial nela e ela olhou pra mim e ela, amor, eu quero um beijo. Eu dei um beijo nela, ela chorou e descansou. Lucas,
que bom que você teve a chance de se despedir da sua esposa. Obrigada demais pela presença. Estamos na torcida para que você se fortaleça, a sua família se fortaleça, a família da Isabel aqui, a quem a gente presta também a nossa total solidariedade. O pequeno que vocês estão aí agora criando juntos nessa comunidade aí, na ausência da mãe, que ele cresça com saúde, cresça forte e que boas histórias venham daqui pra frente. Obrigada, viu? Força pra você. Obrigado, Lucas. Valeu, viu? Obrigado. E um beijo aí a toda a família da Isabel também. Nossos sentimentos. E que você seja um grande pai. Amém.